Gente, vamos ler? Mateus 26, 36 a 46, o texto diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela 2ª vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Amém. Gente, sabe quando você está vivendo uma vida tranquila, serena, parece que as coisas estão caminhando bem, e do nada, da noite para o dia, sua vida vira de cabeça para baixo. Você recebe uma notícia que você não gostaria de receber, ou às vezes você recebe o diagnóstico seu, até mesmo da pessoa da sua própria família, que é um diagnóstico incurável, e você fica completamente perdido, chocado, com medo, triste e angustiado. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas em 2018, alguns amigos meus mais próximos sabem disso. Em 2018, minha mãe, em abril, nesse mesmo mês, foi diagnosticada com um câncer no pulmão maligno, já num estágio bem avançado. Em 6 meses, no dia 19 de outubro de 2018, minha mãe morreu. Para a gente foi muito difícil, porque minha mãe tinha 47 anos, ninguém esperava, se alimentava bem, não fumava e tal, tinha uma vida tranquila. Mas do nada ela recebeu esse diagnóstico e a vida dela mudou completamente. Talvez, meu irmão e minha irmã, você tenha vindo aqui nessa noite enfrentando uma luta profunda. Pode ser que você tenha vindo aqui nessa noite passando por dificuldades, por tribulações, por angústias, por desertos profundos e que parece que não tem mais saída. Isso aflige a sua alma ao ponto de você não saber mais o que fazer ou como lidar com isso. Por isso, gente, meu desejo aqui nessa noite é que, à luz desse texto aqui, a gente entender que nós vamos passar por tribulações. Nós vamos passar por adversidades, por momentos difíceis. Mas como enfrentar esses problemas? Como enfrentar esses dias maus? O que Jesus fez aqui para lidar com o seu Getsêmani? Nesse texto, a palavra de Deus diz que Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani. E aí o texto diz que ele deixa 8 dos seus discípulos para trás e entra com 3. Judas não estava mais aqui. Então ele chegou lá para os seus discípulos e falou: senta aí, fica vocês aí, que eu vou ali orar. E aí ele chama Pedro, Tiago e João, que aqui são os filhos de Zebedeu. E o texto diz que Jesus começa a se sentir tomado de tristeza e de angústia. Primeiro, Jesus abre o seu coração para ele mesmo. Ele está sentindo isso. Ele está triste, ele está angustiado. E essa é a primeira lição dessa noite. A tristeza e a angústia fazem parte da caminhada cristã. Muitas vezes você pode pensar: virou crente, ou virei crente, não sofro mais, estou bem aí, tudo certo, tudo tranquilo, graças a Deus, vai dar tudo certo de agora em diante. Muito pelo contrário, nós passaremos por momentos difíceis sim,
Tanto que o próprio Jesus vai falar: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui Jesus estava enfrentando a tristeza e a angústia. O Deus Todo-Poderoso, nesse momento, como um homem triste e angustiado. Queridos, ali Jesus passa por um vale profundo e doloroso da sua vida, que é o Getsêmani. Felipe, confesso que eu tentei pensar em alguma ilustração, algum exemplo, alguma comparação para entender o que Jesus estava passando ali com a nossa vida, mas eu não sei. Nenhum ser humano vai ser capaz de entender plenamente o que Jesus passou ali no Getsêmani. Porque Jesus não estava sofrendo somente fisicamente. Ali ele estava sendo preparado para a cruz. E ele tinha plena consciência disso. O Rei da Glória estava triste, o Rei da Glória estava angustiado. O que Jesus passou foi único na sua vida. E nos mostra que nesse mundo caído, nós ficaremos tristes, nós ficaremos angustiados. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é a luta que passa hoje pelo seu coração. Eu não sei qual é o seu medo, a sua tristeza, a sua angústia. Eu não sei qual é o seu Getsêmani. Mas Jesus passou por isso e Ele mostra para mim e para você que se Ele passou por isso, tenha certeza que nós passaremos também. E aí Jesus guarda isso no seu coração. E aí depois Jesus abre o coração para os discípulos mais próximos. Gente, tem batalha e luta que pulsa no nosso coração. E muitas vezes você lida com isso sozinho. E talvez você só conte para a gente da sua maior intimidade. Mas tem lutas que é só você e Deus. Jesus, depois que ele se sente sozinho, depois que ele compartilha com os seus discípulos, Jesus abre o coração para o Pai. E aqui Jesus revela a sua humanidade. E ele revela a sua tristeza e a sua angústia e se coloca diante de Deus. Mas ele não se coloca diante de Deus de qualquer forma. Jesus se coloca diante de Deus em oração. E essa é a segunda lição. Jesus nos mostra a urgência da oração. Jesus foi orar. Em inúmeros momentos do seu ministério, a Bíblia diz que Jesus se retirava para orar e muitas vezes passava a noite orando. Mas aqui, nesse momento triste e angustiante, Jesus se coloca em oração. Mas talvez você faça a mesma pergunta que eu fiz. Por que Jesus estava triste? Por que Jesus estava angustiado? Porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores estava triste e angustiado. Porque naquele momento de oração, a dor mais terrível e amarga que Jesus falou foi sobre o cálice. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que é esse cálice? Será que esse cálice é a consciência de que Jesus seria rasgado por pregos nas suas mãos e nos seus pés? Será que esse cálice seria a certeza de que Jesus seria zombado, xingado, chicoteado e crucificado pelos nossos pecados? Será que esse cálice aqui seria a realidade de que Jesus seria crucificado entre dois ladrões e salteadores e seria considerado um ladrão e salteador? Será que esse cálice representa a total consciência de Jesus sobre o quanto ele haveria de sofrer antes de ser morto? Certamente, meus irmãos, não. Esse cálice não representava essas coisas. Esse cálice que Jesus fala aqui se tratava da ira santa e justa de Deus, que era para cair sobre a sua vida, que era para cair sobre a minha vida e cai sobre o Filho em uma cruz. Esse cálice aqui que Jesus pede para que o Pai o afaste é a consciência de que Ele daria um grito na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Esse cálice aqui, gente, representa a separação que haveria de acontecer entre Deus Pai e Deus Filho. O sofrimento que Jesus enfrenta aqui é espiritual.
E é por isso que quando o apóstolo Paulo entende isso, ele vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós. O entregou a quê? A morte de cruz. O entregou à morte de cruz. E aqui, gente, está um dos maiores mistérios do cristianismo, do quanto Deus amou a sua vida e do quanto Deus amou a minha vida. A Bíblia diz que Cristo se fez pecado por nós. Cristo se fez maldito por nós. E aí Pedro vai dizer: ele não cometeu pecado algum. Nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. E ele vai dizer: ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Ele não cometeu pecado algum. E Jesus tem plena consciência disso. Jesus tinha plena consciência do juízo de Deus. Jesus sabia que ele não tinha pecado nenhum, mas ele iria receber na cruz a ira santa e justa de Deus. Por isso ele estava triste. Por isso ele estava angustiado. E mesmo assim, Jesus triste e angustiado continua sendo submisso e obediente à vontade de Deus. E essa é a terceira lição. Diante da solidão e ingratidão, Jesus continua sendo fiel e submisso à vontade do Pai. Diante da solidão e ingratidão, Jesus continua sendo fiel e submisso à vontade do Pai. Gente, Jesus estava enfrentando aqui a solidão. Jesus sabia que o Pai o abandonaria na cruz. E quando ele estava prostrado diante de Deus, Lucas vai dizer que ele suava sangue. Cristo suava sangue. Na medicina, isso é chamado de hematidrose. É um evento raríssimo, acontece na proporção de uma pessoa para cada 10 milhões de pessoas. Esse evento acontece basicamente quando o corpo, aquela pessoa, está em tamanha angústia, estresse emocional físico. Gente, é um nível absurdo, que os capilares sanguíneos que irrigam as glândulas sudoríparas que produzem o suor, esses capilares vasodilatam e se rompem. E aí o sangue se mistura com água a um nível absurdo de angústia e estresse emocional. Além disso, por conta desse distúrbio fisiológico no corpo da pessoa, faz com que o corpo dela tenha muita mais sensibilidade à dor. Então, a crucificação foi muito, mas muito mais dolorosa do que a gente pode pensar, imaginar, pregar, citar ou ler. E nesse momento, Jesus estava sozinho. Jesus enfrentou a solidão. E talvez, meu irmão e minha irmã, você enfrente lutas profundas e amargas e você não fala para ninguém. Só Deus sabe. Sabe aquela dor, aquele sentimento, aquela frustração que sonda o seu coração e a sua mente e muitas vezes você enfrenta sozinho. Jesus passou por isso. E de forma muito, muito dolorosa. Mas além da solidão, galera, esse texto mostra pra gente que Jesus enfrentou a ingratidão. Jesus disse e pregou muitas coisas às multidões. Jesus disse e pregou muitas coisas para os seus discípulos. Mais ainda para os seus discípulos mais próximos, mais íntimos. Pedro, Tiago e João. Mas Jesus sabia desde o início que Judas iria traí-lo. Jesus sabia desde o início que Pedro negaria 3 vezes. Jesus tinha plena consciência de que ele, ao ser entregue nas mãos de pecadores, os seus discípulos o abandonariam.
Jesus tinha plena consciência de que ele, ao ser entregue nas mãos de pecadores, os seus discípulos fugiriam acovardados, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Gente, imagina o que Jesus estava sentindo aqui. Talvez uma das maiores dores que você enfrente hoje seja saber que a pessoa que você tanto investiu, que você tanto amou, que você tanto dedicou o seu tempo, vira as costas para você nos momentos mais cruciais da sua vida. É ingratidão. Jesus enfrentou a ingratidão. Mas como vencer essas dificuldades? Como vencer essas lutas que vão surgir na nossa vida? O que Jesus fez? Primeira aplicação: tenha a convicção de que Deus se importa com o seu sofrimento. Tenha a convicção de que Deus se importa com o seu sofrimento. Você acha que Deus se importa com o seu sofrimento? Você acha que Deus fica preocupado em te ajudar quando você passa por tribulações? Você acha mesmo que se Deus não se importasse com o seu sofrimento, Ele morreria por você? Você acha mesmo que se Deus não se importasse com o seu sofrimento, Ele te salvaria em uma cruz? Galera querida, Jesus morreu em nosso lugar. Você quer prova de amor maior do que essa com a nossa vida? Jesus se fez pecado. Jesus se fez maldito. Isaías vai dizer que o rosto dele estava tão desfigurado que ele não se parecia mais como um homem. E ele não tinha pecado nenhum. Ele não tinha enfermidade nenhuma. Mas por amor a mim e a você, ele carregou numa cruz os nossos pecados. E você sabe que essa cruz era sua. Eu sei que essa cruz era minha. É por isso que Deus se importa com o seu sofrimento. Deus se importa sim com a sua angústia. Deus se importa sim com a sua tristeza. Deus se importa sim com as suas aflições. Queridos, olha para a cruz. Olha o que Cristo fez por você. Mas o nosso problema hoje é achar que a nossa vida se resume ao que estamos vivendo hoje. Por mais que a gente escute isso semana após semana, parece que a gente vai vivendo nosso dia a dia, a gente vai para a faculdade, a gente trabalha, a gente quer ganhar dinheiro e a gente vai vivendo, a gente vai para aniversários, a gente vai para celebrações e parece que torna tão natural, parece que a nossa vida com Deus se torna tão monótona que a gente se esquece que a gente não é desse mundo. Esse mundo caído e pecador não é nada comparado ao que vamos viver na eternidade com Cristo. Em Cristo não haverá mais choro. Em Cristo não haverá mais dor. Em Cristo não haverá mais pranto. Eternamente não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte, não haverá mais pecado. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! E nós viveremos plenamente satisfeitos e alegres em Cristo, o nosso Senhor. A nossa alegria não é desse mundo, o nosso prazer não é nesse mundo. Por mais maravilhoso que seja a sua vida aqui, o seu prazer e o seu contentamento não está nesse mundo. Está em Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e eu e você viveremos eternamente com Jesus e desfrutaremos eternamente de todos os deleites que só Jesus pode proporcionar. Meu irmão e minha irmã, você está sofrendo, você está triste, você está angustiado, parece que você não vê mais saída. Parece que esse deserto que você tem enfrentado está muito difícil. Olhe para Cristo. Olhe para a cruz. Lucas vai dizer que o anjo veio para consolar Jesus naquele momento de oração.
O anjo não veio para tirar Jesus lá daquela oração, ou para tirar Jesus do Getsemane, ou para levar ele para casa, para fazer, sei lá, qualquer coisa com Jesus. O anjo foi para consolar Jesus naquela oração, para fortalecer ele para o que haveria de acontecer. Por isso que eu e você, ao lermos essa história de Jesus, nós temos que ter a certeza de que Ele se importa com a sua vida, com a minha vida. E Deus envia a terceira pessoa da Trindade, que é o Deus Consolador, que habita em você, que passeia no nosso meio, que nos convence do pecado, do juízo, que consola o nosso coração nas horas mais amargas e doloridas da nossa vida. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o Espírito Santo Consolador no momento que minha mãe se foi. Mas eu falo hoje que foi um dos melhores momentos que eu tive com Deus. Foi quando minha mãe se foi. Aquela percepção de que o Espírito Santo te consola, de que o Espírito Santo está com você, de que tudo é bom em Cristo. Gente, nada no mundo pode oferecer isso para a gente. E eu lembro que eu fui conversar uma vez com um amigo do meu pai que passou, ele tinha 16 anos, a mãe dele faleceu também, e ele veio conversar comigo. Aí meu pai falou, pô, vai lá conversar com ele vai falar com você e tal. Eu falei, tá bom, no hospital isso. Aí eu falei, e aí? Tudo bem? Ele, pô, é brabo, né? Só falou isso. É brabo. É brabo, meu filho. E aí? Qual vai ser? Gente, por mais linda que seja a mensagem de consolo do seu amigo, da sua família, nada se compara ao consolo do Espírito Santo no seu coração. Segunda aplicação, gente. Aprenda com Jesus a orar. Seja feita a sua vontade. Aprenda com Jesus a orar, seja feita a sua vontade. Pode ser muito fácil eu chegar aqui na frente e falar, pô cara, você tem que orar agora? Seja feita a sua vontade. Ora, meu irmão, mas às vezes é difícil. Porque muitas vezes a gente quer que a nossa vontade seja de Deus. E a gente, Senhor, me dá um carro. Ah, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas que a sua vontade seja igual a minha, Senhor, por favor. Hernandes Dias Lopes vai destacar 5 pontos nessa oração de Jesus que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele vai dizer que Jesus orou em humilhação, em intensidade, perseverança, vigilância e submissão. Gente, esse texto me constrange. Imaginar Jesus, o Santo Deus, Criador dos céus e da terra, estava orando com o rosto prostrado. Ele não estava só orando com o rosto prostrado, não. Ele estava em humilhação diante de Deus. Jesus não estava só prostrado em humilhação diante de Deus. Ele estava com o rosto no chão. O Rei da Glória estava com o rosto no chão. Mas Jesus também fez uma oração intensa diante de Deus. Ele suou sangue. A Bíblia diz que Jesus orou 3 vezes. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua vontade. E pelo menos a primeira oração de Jesus durou em torno de 1 hora. Porque ele vai chegar lá para Pedro e vai falar, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo. A gente lê aqui apenas uma frase, né? Mas ali foi um derramar da alma de Jesus com Deus. Tamanha angústia e tristeza que Jesus estava sentindo. Mas Jesus também ora de forma perseverante. Se a gente olhar para a nossa vida, é muito comum a gente pede alguma coisa a Deus, e aí a gente não tem a resposta, ou não recebe, em 1 hora. Aí a gente faz o quê? Não ora mais, está de boa. Não é da vontade de Deus. Tchau, não vou orar mais. Jesus orou muito diante de Deus aqui, com lágrimas. Jesus orou de forma intensa e perseverante, durante 3 vezes.
E aí quando Jesus volta para os seus discípulos, ele encontra os caras dormindo. Porque os olhos dele estavam pesados. E ele vai dizer: ei, vocês têm que vigiar, vocês têm que orar, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para quê? Para orar. A nossa carne não quer orar. Eu não sei se você tem costume de orar. Já ficou 1 hora orando sem parar? Meu irmão, chega uma hora que você não tem mais o que falar. Se você não tem o hábito de oração, tu vai ficar: Deus, fala e agora? Os discípulos estavam dormindo, enquanto o Senhor deles estava orando. E Jesus vai terminar sua oração dizendo: Senhor, afasta de mim esse cálice, se possível, mas que seja feita a sua vontade. Jesus aqui, gente, estava sendo submisso à vontade de Deus. Será que você tem orado assim? Será que você tem tido o costume de orar? Principalmente quando as coisas começam a dar errado. Qual é a primeira coisa que você faz? Será que é reclamação, murmuração, maledicência? Ah, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ou você ora e se coloca diante de Deus em um profundo clamor, igual Jesus. Jesus fazendo isso. Gente, isso é bizarro. Jesus, o Rei da Glória, orando dessa forma. Às vezes a gente acha que orar 5 minutos, é isso aí, tá tranquilo. A parada é que a gente não quer orar. Jesus nos chama nessa noite a orar, a sermos um povo preparado em oração, sem reclamação, gente, sem murmuração, sem maledicência. Ah, por que isso, por que aquilo? Pô, gente. Mas Jesus quer levantar um povo que ora e busca a sua face. Será que você está disposto a orar, a levantar um clamor diante de Deus nessa noite? Terceira e última aplicação: entregue-se completamente em submissão e obediência à palavra de Deus. Entregue-se completamente em submissão e obediência à palavra de Deus. Gente, confesso que hoje o meu Getsemane é ter que lidar com a morte da minha mãe. Eu sou fraco, eu sou pecador. Confesso que eu queria que minha mãe me visse entrar para a faculdade de medicina. Confesso que eu queria que minha mãe me visse com a minha habilitação. Confesso que eu queria que minha mãe me visse pregar. Confesso do fundo do meu coração que eu queria que minha mãe me visse eu me casar com a mulher da minha vida e ver seus futuros netos. E todas as vezes que eu paro para pensar nisso tudo, eu fico triste, eu fico angustiado. Mas quem sou eu para julgar e discutir os planos de Deus? Quem é você para julgar e discutir os planos de Deus? Por isso que a nossa oração deve ser como a de Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor levou a minha mãe. Eu não tinha ainda nem 1 ano desde que eu me batizei. Mas confesso que eu ainda tenho a esperança de reencontrá-la diante de Deus, pela misericórdia e a graça de Jesus. E eu te faço uma pergunta: você acha que Deus ouviu a minha oração? Quando eu pedi para Deus curar a minha mãe daquele câncer? Será que Deus me ouviu? É claro que Ele me ouviu. Ele é um Deus bom, que se inclina ao clamor dos seus filhos. Mas eu te pergunto, será que Deus fez a minha vontade? Não. Ele fez a vontade dEle. E é por isso que Ele continua sendo bom. E é por isso que Ele continua sendo justo.
E é por isso que Ele continua sendo soberano e justo juiz, que governa a terra com autoridade e poder. Gente, não é porque Deus não agiu em conformidade com aquilo que você tem orado, que Ele não te ouviu. Não é porque Deus não agiu em conformidade com aquilo que você tem pedido insistentemente para Ele, que Ele não se importou com a sua vida. Isso é uma mentira de Satanás para a sua vida. Esse é o ponto aqui que esse texto mostra para a gente. Jesus mesmo diante de tamanho sofrimento e dor, Jesus foi submisso à vontade do Pai. Mesmo Ele pedindo, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas Ele também vai orar para que seja feita a vontade de Deus. Será que você tem orado para que seja feita a vontade de Deus na sua vida? Quando Jesus sai do Getsemane aqui, não tem mais choro. Quando Jesus sai do Getsemane, não tem mais tristeza. Quando Jesus sai do Getsemane, não tem mais angústia. Nenhuma palavra sequer que Ele demonstra sua tristeza. Jesus sai do Getsemane completamente preparado para enfrentar a cruz. Pela oração. Meu irmão e minha irmã, você é fraco, mas Deus é forte. Você é um pecador miserável, mas Ele é o Deus soberano, que vai te tirar de um atoleiro de lama e te transportar para o seu reino de luz. Você vai passar por lutas e dificuldades, mas você tem um Deus santo e bom, que te livra e que te guarda de todo mal. E isso basta. Se Ele não te livrar, se Ele não te responder, Ele vai continuar sendo bom. Ele vai continuar sendo Deus, justo e soberano. E da mesma forma que Deus derramou do seu Espírito, e aqueles homens que fugiram acovardados, eles se levantaram e pregaram o Evangelho com ousadia e com coragem no poder do Espírito. Da mesma forma, Deus derrama do seu Espírito nas nossas vidas hoje. Ele está em nós, Ele está passeando no nosso meio. Gente querida, haja luta, haja enfermidade, haja aflição, haja dor, haja tristeza, haja angústia. Creia com todo o seu coração que o Senhor te sustentará e te guardará do maligno, porque isso está escrito. Você crê? Querido e querida, mesmo diante dos problemas que muitas vezes você não quer passar, mesmo diante das angústias e tristezas que você vai ter que enfrentar nessa vida, a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. E é por isso que eu e você devemos nos submeter à palavra de Deus. A palavra de Deus mostra para mim e para você o que Deus quer de nós. Ela mostra para a gente o que agrada e o que não agrada o coração de Deus. Então, diante dessa palavra santa e bendita, inerrante, infalível, lute para ter uma vida em completa obediência e submissão às Escrituras. Porque isso agrada o coração de Deus. E foi isso que Jesus fez. E nos manda fazer hoje. Concluindo, galera, Deus quer nos fortalecer hoje pela oração. Deus quer levantar um povo que, independente do que esteja passando, se humilhe e ore. Deus ouve a sua oração. O Senhor ouve o seu clamor. Aquela sua oração mais tenebrosa e dolorosa e sofrida, o Senhor ouve e o Senhor se importa, porque Ele morreu numa cruz por você, mas Ele ressuscitou, e é isso que a gente vai celebrar amanhã aqui. Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, o véu foi rompido, a tumba está vazia, o nosso Rei vive para todo sempre, pelos séculos dos séculos, e essa é a nossa esperança. O Senhor ouve e o Senhor se importa, e hoje, graças a Jesus, nós temos a terceira pessoa da Trindade, que nos consola e nos fortalece diante das dificuldades. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa e bendita aqui.
De fato, esse é um texto que a gente nunca vai ter a capacidade de entendê-lo completamente, aquilo que o Senhor passou, mas que nessa noite, Deus, a gente tem a convicção de que o Senhor se importa com a nossa vida, de que o Senhor se importa com o nosso sofrimento. Ajuda a gente, Senhor, a orar mais. Ajuda a gente, Senhor, a orar para que seja feita a sua vontade, não a nossa. Deus, levanta aqui jovens, homens e mulheres que te obedeçam, Senhor, que se submetem à tua autoridade, que se submetem à sua palavra, Jesus. Por favor, Deus, que nesse momento agora a gente aquiete os nossos corações, reflita no que o Senhor fez por nós. Tudo que o Senhor passou, tudo que o Senhor sofreu, foi por amor a mim, foi por amor aos meus irmãos. Jesus, que a gente seja grato eternamente por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.